Olá amigos, eu sou o Luiz Moreira da comunidade Pantocrator e hoje vamos falar sobre 5 coisas que talvez você não saiba sobre a maturidade humana. Começando aqui, o desenvolvimento dessa nossa rápida conversa, quero aqui colocar o primeiro ponto, afinal, o que é maturidade humana? Primeira coisa que vem à nossa cabeça quando pensamos o que é maturidade é pensar, tentar puxar na memória, será que eu conheço alguém que é maduro? Será que eu sou maduro? O que significa? Como eu avalio a questão da maturidade? Então a primeira coisa que a gente vai pensar é se eu conheço alguém que tem capacidades, que tem dons, que venceu de alguma forma em alguma circunstância da vida, para a gente poder pensar, não, aquela pessoa é madura ou não, ou eu posso ser uma pessoa madura. No entanto, tem uma coisa que é muito importante que é preciso avaliar. A maturidade, ela está entranhada de forma muito íntima na capacidade de amar. Aquele que ama é maduro. Aquele que é capaz de se dar, de se entregar, de se doar, é aquele que é maduro. Quero deixar bem claro que aqui o nosso modelo de maturidade é Cristo. Aquele que amou por excelência, aquele que se deu por excelência. Cristo é a excelência do homem maduro. Cristo é o homem maduro que veio ao mundo para nos ensinar a sermos homens, a sermos verdadeiros, a amar. Tudo que Cristo ensinou foi nos dar, foi trazer a nós a capacidade de amar. Então, aqui é o ponto principal. Como está a sua capacidade de amar? Como você tem se dado, você tem se entregado, você tem se doado? Talvez ao mundo, às pessoas. Como anda a sua capacidade de sair de você mesmo? De se entregar pelos outros? Talvez os mais próximos, talvez aqueles que não estejam tão próximos. Isso é muito importante de se pensar. Para começar essa avaliação, enfim, vamos aqui amarrar a maturidade a qual estamos querendo levantar, não a maturidade dos livrinhos aí de autoajuda que a gente vê por aí, mas a maturidade onde o modelo é Cristo. Beleza? Vamos tocar em frente aqui. No segundo ponto, tocamos a importância do desenvolvimento natural. Todos nós precisamos passar por aquilo que é um desenvolvimento natural. De ser criança, de ter a maturidade própria da criança, de se enxergar como criança, porém de deixar a criança para trás. Porém ter a capacidade de já não ser mais criança à medida em que se cresce, em que se amadurece. Então é muito importante a gente olhar para a nossa infância e muitas vezes perceber que talvez os sinais de maturidade que eu tenho sejam de uma fragilidade no desenvolvimento natural, seja no amor que talvez eu não tenha recebido da maneira adequada, seja nas necessidades que eu possa ter tido. Então tudo isso são coisas que a gente precisa colocar aí, num fecho, onde a gente avalia todos os pontos do amadurecimento humano. É muito importante nós avaliarmos, olhar para a nossa vida e ver como foi o meu amadurecimento natural. Porque de repente alguma coisa ficou para trás aí e o amadurecimento não aconteceu de forma adequada. A criança, por excelência, é aquele que quer para si, é aquele que deseja para si. A criança, ela não tem o reflexo de dar-se. E, no entanto, é o que nós vemos hoje muitos adultos, Onde adultos que se veem como crianças, nós vamos usar uma expressão que a criança se enxerga como uma autoidentidade corporal. Ela entende que ela é amada pelo corpo dela, pela beleza dela. Então nós vamos vendo, começamos a avaliar. Talvez o crescimento, o desenvolvimento natural não tenha sido tão bom. E isso é importante ser revisado, da melhor forma possível. Aqui no nosso terceiro ponto, vamos tocar o que pode prejudicar o processo de amadurecimento. Bom, temos vários fatores. Então, para resumir, para ser direto aqui na nossa conversa, o que queremos tocar é a questão das carências. A carência afetiva, que muitas vezes vem lá da infância, e a carência material. São coisas que nos fazem, às vezes, sermos adultos que desejamos, voltando naquele segundo ponto,
desejamos o amor das pessoas para nós, a atenção, chamar a atenção, ou a carência material vai levar a pessoa a querer conquistar para si, a querer ter para si, a querer ser, e jamais, vocês percebem, né? Nós justamente vamos fechando o caminho do dom, o caminho da capacidade de dar-se, o caminho da capacidade de ser. Então, essas carências, entre outras tantas coisas, elas geram consequências, e essas consequências são muito sérias, e a gente precisa levantá-las para poder tratar, para poder melhorar também. Vamos então agora para o nosso quarto tópico. A imaturidade tem consequências, como eu acabei de dizer. Então aqui eu quero colocar uma lista de algumas consequências da imaturidade que são muito sérias. Vamos lá? Uma consequência da imaturidade: insegurança e baixa autoestima. Não tem que explicar muito, né? Ausência de valores profundos para pautar a própria vida. Uma falta de sentido. O que a pessoa faz não tem um grande sentido. Ela vai fazendo por fazer, ela vai vivendo o hoje, o amanhã. Onde o grande sentido, o grande valor ali na vida dela talvez não exista. Egoísmo e egocentrismo. Imaturidade afetiva. Dificuldade de se comprometer, irresponsabilidade e inconstância. Vamos vendo que são características de uma criança, né? Autossuficiência e tendência à crítica. Então eu me basto e, no entanto, tudo o que está à minha volta é passível de críticas. Nada está bom, porque principalmente aquilo que não fui eu que fiz. E uma falta de autodomínio. A pessoa não consegue nem dominar as suas palavras, né? As situações, a sua força, a sua energia. A gente toca isso na questão do pecado, por exemplo. De repente a pessoa pode não ter condições, né, humanas para vencer o pecado, por exemplo, né, que pode vir a perder a sua alma, não só ali, né, as consequências da vida. Então isso é muito sério, né? Consequências humanas que têm um desdobramento muito maior do que o que a gente simplesmente está querendo ser bem leve aqui, né? Porém, apesar de ser um pouquinho pesado tudo que eu falei, eu quero deixar aqui a mensagem de que sim, é possível trilhar um caminho para a maturidade. Vocês devem conhecer essa menina aqui. Essa menina é Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha de Jesus, uma das crianças mais birrentas da história. Perdeu a sua mãe muito cedo, foi amamentada por ama de leite, ficou longe da família, as irmãs foram para o Carmelo, ela teve doenças e, no entanto, ela teve a capacidade, ou melhor, ela permitiu que Deus a capacitasse, ela abriu portas para que o amor entrasse na vida dela e ela pudesse amadurecer. É uma das histórias mais lindas de superação da própria história, das próprias condições e situações, para amar. E Teresinha, ela é por excelência a doutora do amor. Então que Teresinha hoje possa nos ajudar, possa te ajudar a encontrar aí, sim, é possível trilhar um caminho rumo à maturidade, rumo à verdadeira alegria, que é descobrir em si uma capacidade ímpar de amar. Um abraço. Fiquem com Deus e até mais.